Olá pessoal, bom dia. Eu estou aqui no cais da Praia Grande, aqui no Centro Histórico de São Luís. Eu quero mostrar para vocês como que vai ser essa viagem nesses barcos aqui para Alcântara, uma bela cidade. Não conheço, vou mostrar para vocês hoje. Eu quero mostrar mais na perspectiva das pessoas acima de 50 anos, se é fácil ir para esses locais. As condições de barco se balança muito, se dá ânsia, como que é caminhar por Alcântara. Então vai ser mais nesse sentido. E também mostrar, lógico, as partes bonitas da cidade. É muito importante comprar antecipadamente o ticket para esses barcos, porque é sempre cheio. O valor que eu estou pagando hoje é de R$15. Você precisa ver o horário que o barco sai, porque aqui a maré é rasante. Ontem eu passei por aqui, estava totalmente seco e os barcos estavam sobre a areia. A volta é a mesma coisa, o barco precisa retornar quando tiver água aqui, senão não consegue atracar. A última vez que eu fiz uma viagem para a cidade de Pinheiro, o barco não conseguiu chegar a tempo por vários motivos. Nós tivemos que parar bem longe, né, para parar o barco, porque senão ele ia ficar atracado na areia. E aí chegaram canoas e as canoas nos trouxeram até o local mais apropriado para a gente desembarcar. Então dá uma olhada nisso, é muito importante. Eu vou colocar o link aqui embaixo sobre mais informações sobre Tábua das Marés, para saber o horário que os barcos saem, os horários que os barcos chegam. Então vamos lá, me acompanha nessa aventura aí, pessoal. Essa é a vista da saída do cais do Centro Histórico de São Luís. À esquerda, o Palácio dos Leões, que hoje é o edifício sede do governo do Maranhão. Ao fundo, a ponte que interliga a região norte, mais nobre da cidade, com a zona sul, do lado direito. Uma vista geral dos prédios da zona nobre. Já estou no barco, veja que balança demais com o vento e as ondas. Às vezes dá medo, se você se sentir mais confortável, solicite um colete salva-vida, pois eles não fornecem de forma automática. E veja se o colete está em perfeitas condições. O barulho do motor do barco é intenso. Leve um fone de ouvido para ir escutando uma música. Eles vendem água e refrigerante no barco. Olha a vista de Alcântara do barco, depois de 1 hora e 10 minutos de viagem. Aqui uma vista do pier de Alcântara. A descida é feita por uma escada bem rústica. Tome cuidado ao descer. Há uma ponte do pier até a entrada da cidade. Tome cuidado ao caminhar pela cidade, pois o calçamento é feito de pedras. Esta é a sede do terminal hidroviário, onde ficam os táxis e os mototáxis. Aqui você pode contratar um guia para te mostrar a cidade e cobram em torno de R$20. Sugiro pegar um táxi até a parte mais alta da cidade e depois descendo a pé. É bem menos cansativo para os mais velhos. Igreja Nossa Senhora do Carmo, feita em pó e folha de ouro italiano de 1660, e ao lado as ruínas do convento das Carmelitas. A primeira lógica maçônica do Brasil, de 1648. Alcântara foi fundada pelos portugueses antes de São Luís e conta com 21 mil habitantes e vive da pesca, turismo e comércio. O primeiro palácio todo restaurado como era no estilo colonial. Os portais vinham como laço dos navios negreiros. À direita, um dos bares da cidade. Estamos na Rua do Comércio. Quando dá 15 para meio-dia, tudo fecha. Retorna somente às 15 horas, para o pessoal almoçar e dormir. Só ficam abertos os bares, os restaurantes e as pousadas. Calçamento de 1648, pedras de minério de ferro, pelo formato é chamado cabeça de negro. A cidade fica mais quente por esse tipo de calçamento, mas à noite é bem mais fresco. Olhe os azulejos originais portugueses e os modernos de hoje. As 5 capelas da Via Sacra, como essa, das 15 originais. Chegamos na Rua da Amargura, o nome é dado pelo choro das mães e dos pais quando os filhos partiam para estudar em Portugal. Desse local foi o maior comércio de escravos do Maranhão, chamado de Palácio Preto. Admire as ruínas onde era o comércio da época, os famosos secos e molhados, que são as quitandas de hoje. Olha a bela vista do mar. Com a maré rasante, aqui formam várias praias. Preste atenção nesta cobrinha que encontramos no caminho. Eu nem tinha visto, pois é da cor do mato. Esse é o point das festas, por isso recomendo passar uma noite na cidade, nos finais de semana. Chegamos no cartão postal de Alcântara, o Centro Histórico. Admire as ruínas da Igreja Matriz de São Matias, primeira igreja de Alcântara, construída pelos jesuítas em 1648
e ficou nesse estilo em 1904. Veja onde morou a nobreza e começou Alcântara. Os casarões estão sendo restaurados. Esse é o único pelourinho original do Brasil. Para quem não sabe, o pelourinho, popularmente designado também como picota, é uma coluna de pedra colocada no lugar público, de uma cidade ou vila onde criminosos eram expostos e punidos. Este é o point da cidade à noite. As paredes eram feitas com óleo de baleia, azeite de mamona e conchas. Curta um pouco a vibe dessa cidade. Essa é a Capela do Desterro. Esses dois sinos foram feitos em Portugal em 1849. O maior é para chamar para o início da celebração e o menor para informar o fim da celebração. Conta a lenda, se você quiser se casar, deve badalar o sino grande por 3 vezes e para descasar o menor por 2 vezes. Olha só a dica, que tal comer um peixe na folha de bananeira com arroz de mariscos ou cuchá, feito em panela de barro com esta vista. Veja as construções originais antigas. Essa é uma fonte de 1614, com água mineral. Já viu uma palmeira jussara, geralmente conhecida por açaí, e o buriti, que tem um gosto parecido com o da maçã. Aqui vende o doce de espécie, que tem o formato de uma tartaruga, tradicional da cidade. Um coreto de 1813, reformado como era antigamente. O mirante para a Baía de São Marcos. Procure ver se está na época do abacaxi em Alcântara, pois é doce demais. As casas coloridas, onde a Coral fornece as tintas e o povo com a mão de obra. Olha essa casa em ruínas sendo reconstruída. Retornando para São Luís. O retorno é mais rápido, pois é a favor das marés e do vento. Chegando em São Luís. Acabo de desembarcar, pessoal, uma viagem mais tranquila no retorno. A ida balançou muito vento e tal, 1h10. O retorno também deu 1h10, mas não balançou tanto assim. Mas é um pouco punk. Para quem tem problemas de estômago, labirintite, tá meio complicado. Mas, com certeza, quando vocês chegam lá, vocês viram as maravilhas lá. O meu aconselho para essa viagem é fazer de 2 dias, fazer uma pernoite. De preferência finais de semana, ou de sexta para sábado para domingo, aproveitar as festinhas, as baladas, os batuques, tantas coisas para fazer e aproveitar a noite justamente para ver a cidade iluminada e dar um outro toque, um toque todo romântico para a cidade. Adorei, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, dê um like, façam seus comentários e compartilhem esses vídeos. E aproveitem todos os vídeos que eu estou fazendo sobre o Maranhão, né? Essa minha estado em Maranhão, São Luís, Lençóis Maranhenses e tantas outras que eu vou fazer que eu nem sei ainda, tá? Um forte abraço a todos e umas bandas do canal Mais 50, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.